Mas eu diria que qualquer base desse meu conhecimento, tudo que eu aprendi ao longo desses anos, não seria verdadeiramente algo que tivesse raiz nos meus resultados, não se manteria se eu não aplicasse a autorresponsabilidade. Existem 6 leis que formam a autorresponsabilidade, né? Tony Robbins ele já vem falando de várias leis da disciplina do ser humano, várias leis da psique humana, várias leis do comportamento humano. E desde então ele desenvolveu várias leis, são mais de 20 leis. Essas 6 leis são as principais. As mais tradicionais, mais básicas, mas as principais, para que realmente a gente comece a ter crenças fortalecedoras. Mas eu diria que qualquer base desse meu conhecimento, tudo que eu aprendi ao longo desses anos, não seria verdadeiramente algo que tivesse raiz nos meus resultados, não se manteria se eu não aplicasse a autorresponsabilidade. Vocês vão começar a perceber que a autorresponsabilidade é a base para começar a gerar uma mudança na sua vida. Mas ela dói. Porque ter a consciência de que a gente está fazendo algo ruim, dói. Ou ter a consciência de que a gente não está fazendo algo ruim, mas que talvez a gente nem está fazendo, também dói. Certo? Porém, é maravilhoso quando a gente tem a consciência que a gente já está fazendo algo diferente. Lei número 1. Se é para criticar... A crítica, gente, ela é destrutiva. A gente ouviu ao longo da nossa vida que eu preciso falar, porque se eu não falar para essa pessoa, ela vai continuar errando. Eu estou vendo, ela não está vendo, eu preciso ajudá-la. E aí, por amor, né, principalmente papai e mamãe, né, a gente às vezes faz muito essas coisas, por amor a gente vai direcionar essa pessoa. Mas nós normalmente vamos chamar a atenção ou mostrar algo que está errado de uma forma com o que fizeram conosco, ou da mesma forma. E, às vezes, no coração do outro, ele entende aquilo não como uma coisa boa no qual você quer ajudá-lo. E se ele entender aquele feedback como uma crítica, em vez de você extrair o melhor dele, você ativou a raiz da rejeição dele, o orgulho dele. A crítica, a base da crítica é formatada no orgulho. E nós vamos estudar muito sobre isso ainda hoje. E o orgulho, às vezes a gente fala, nossa, que orgulho do fulano, que orgulho do ciclano. Não necessariamente é algo bom. Porque o orgulho é o sentimento odiado por Deus. Odiado. Deus odeia o orgulho. Ele não é condizente com o orgulho. Ele fala mais de 21 passagens na palavra, o quanto ele odeia o orgulho. Porque é o orgulho que nos afasta da identidade da nossa alma e nos conecta à identidade do nosso ego. E quanto mais ego, mais risco corremos de errar, ok? Então, se é para você criticar, talvez você está assim pensando, poxa, mas eu vou ajudar essa pessoa. E se eu ficar em silêncio, a pergunta é, será que se você ficar em silêncio, você não vai estar ajudando mais? Então, se é para criticar, faça como a enfermeira que fica no quadro do hospital, assim, todo mundo comigo. Porque quando a gente vai ver, a gente já corrige, ajusta, pede perdão, fala, olha, deixa eu redizer isso que eu estou falando, porque eu acho que eu não coloquei muito bem. E me perdoe pela forma que eu falei, não era isso que eu quis dizer. E aí deixa eu reescrever essa minha fala. E fala novamente. Olha nos olhos, olha na janela da alma para conectar a alma de novo e não mais o ego. E agora, lei número 2. Se é para reclamar... Nossa, está muito frio. Nossa, está muito calor. Nossa, que desagradável. Nossa, aquela pessoa foi insuportável. O que você acha de... E se nós, não você, nós fizermos... E se fosse... Você já pensou em fazer tal coisa? Olha como é diferente. Ai, porque o fulano é assim, porque o ciclano é assado... E ontem nós entendemos e aprendemos que não é necessariamente quem as pessoas são. É como elas estão. É o estado que elas
estão. Elas estão nesse estado. Às vezes a pessoa ela reclama, ou ela é desagradável com você e isso te gera uma indignação, uma vontade de reclamar dessa pessoa. Só que você talvez não sabe que essa pessoa está com um problema na vida pessoal, está com um problema na saúde. Está. Eu descobri o ano passado que a falta que eu tinha de hormônios no meu corpo, porque minha tireoide não estava produzindo, estava me gerando uma fadiga. E essa fadiga me gerava irritabilidade interna. Eu ficava irritada dentro de mim, impaciente comigo. E aí, como eu me mantinha muito, eu segurava muito para... Ninguém tinha responsabilidade de como eu estava me sentindo. Eu comecei a judiar de mim, dentro de mim. E eu comecei a ficar muito cansada. Eu comecei a não ficar bem. Eu comecei a ter picos de peso. Aumentar o peso, diminuir, emagrecer muito. Engordava um pouco, perdia muito peso. Começou a prejudicar, até que eu descobri que dentro da minha fisiologia eu tinha um desafio. Que também, obviamente, esse desafio da minha saúde foram fraturas emocionais causadas na minha infância. Que respingou na minha saúde e estava respingando em todas as áreas da minha vida. Então, a pessoa ela não é chata, insuportável, a pessoa não é irritante, ela pode Esse negócio talvez não foi chato, ele pode ter sido naquele momento, mas não significa que ele é o todo. Yes ou yes? Quando você, nesse momento, você quer dar uma sugestão e de repente você não consegue, o que você faz? Olha, eu acredito que dá pra gente fazer de outra forma, eu ainda não sei como. Vamos pensar junto? Gente, obviamente que nós vamos falhar. Mas a gente pode falhar menos do que a gente vem falhando. Yes ou yes? Lei número 3. Se é para buscar culpados... Se é para buscar culpados... Não fui eu. Ah, o fulano, o ciclano. Não fui eu. Né? A gente tem o hábito de se proteger. E aí, para dizer que não fomos nós falamos que foi o... Fala para mim. 99% das coisas não resolve o fato de saber quem foi. Resolve o fato de você solucionar o problema. Depois, o que você tem que fazer? Ter um feedback com a outra pessoa, com a pessoa que cometeu sabe lá que erro, para ajudá-la a não cometer o mesmo erro de novo. Porque, infelizmente, na nossa criação, a gente aprendeu que quando a gente errava, a gente era o quê? Punido. Quem foi punido pelos erros? Levanta a mão. Ó. Quem não dava nem tempo de errar, já era ameaçado. Então a gente gosta de culpar o outro, porque senão a gente é punido e não se responsabiliza. E muitas pessoas costumam falar na terceira pessoa, porque nós... Respira fundo e fala assim, ó, eu. Você é dono das suas falas, das suas escolhas, do que você faz. Para de incluir nós. É você. Nós falamos em nós quando realmente é algo entre nós. Mas às vezes um casal ele começa a discutir e ele fala, por que a gente? Por que não sei o quê? E vai incluindo situações e às vezes ele está falando dele, mas ele não coloca a responsabilidade no outro. Profissionalmente muitas vezes se acontece isso. Sempre falar porque a gente está fazendo, e às vezes não é a gente, é uma pessoa que está executando. Dentro do nosso lar também, nos nossos relacionamentos na amizade, quando a gente coloca a responsabilidade para si, usando mais a palavra eu, muito mais no nosso vocabulário, quando a gente fala sobre aquilo que nós pensamos, fica muito mais claro. E aí trazemos a autorresponsabilidade para a nossa identidade, ok? Então é a Diana, eu, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que você fez, o que você não fez, o que eu vou fazer e como eu não vou fazer, o que o fulano vai fazer e o que ele não vai fazer. E aí deixar de culpar, deixar de trazer peso e trazer responsabilidade. Gente, é uma métrica simples, quanto maiores os resultados, maior as responsabilidades.
Muito cobrado, muito é dado. E muito é dado, muito será cobrado. Então, se você é uma pessoa... Quem sente muito cobrado pela vida, pelas tarefas, pelas pessoas, levanta a mão. Muito te pode ser dado. Desde que você pare de colocar energia negativa e comece a perceber que resultado é uma soma de múltiplas ações, ok? Lei número 4. Todo mundo comigo. Se é para se fazer de vítima... Faça-se de campeão. E aí, de repente, você está andando com as pessoas e o fato de você estar andando com as pessoas ali... E andando com as pessoas, não. Você está andando na rua e você encontra alguém que você não encontra há muito tempo. A pessoa, e aí? Tudo bem, Marcelilda? Tudo bem? Como que é seu nome? Francis, e aí, como que você tá? Nossa, menina, eu tô bem, e você? Ai, meu Deus, esse ano, olha, tá bem que acabou ano passado, porque, pelo amor de Deus, eu não sabia se eu ia acabar ou se o ano ia acabar, quem que ia acabar primeiro? Menina do céu, que desafio, né? Você não tá vivendo desafio? Aí a outra, para ser empática, ela pode não estar vivendo desafio, mas ela, no mínimo, vai encontrar um desafio dela, para ela, no mínimo, não... Senão, você vai falar assim, ela tá se achando, né? E a gente tende a distribuir para as pessoas lamúrias. Fala para mim, a colega que você encontrou vai lá resolver seu desafio? Seu problema? Sim ou não? Ela vai ser muito mais útil para você com uma alegria, com um sorriso. Ou ela vai ser muito mais útil em saber do teu problema e sair distribuindo? Fala, ai. Se for se fazer de, faça-se de. Você pode até falar de um desafio, de repente alguma coisa muito séria, de repente perdeu alguém, de repente aconteceu alguma coisa séria. Mas você pode sim falar de formas diferentes. Olha, eu estou passando por um problema e um desafio, mas eu estou aprendendo muito com isso. Está me trazendo essa percepção, está me trazendo essa aprendizado. Ou então eu estou passando por um desafio, eu não entendi ainda porque eu estou passando, mas eu vou entender. E você? Mas fora... Porque, gente, tudo que foca expande. Fala comigo, tudo que eu foco... Mãozinha, 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 mãozinha. Tudo que eu foco expande. Tudo que eu foco expande. Se eu focar em problema... É problema no chão. Se eu focar em solução. Pessoas visionárias gostam de estar do lado de pessoas felizes e motivadas. Se você quer a ajuda de alguém, seja feliz e motivado, que essa pessoa vai te ajudar. Yes or yes? Porque eu não conheço um ser na Terra que não tem problema. Não vai mudar você contar ou não o seu problema. Uma coisa é uma intimidade com uma pessoa muito próxima. Mas às vezes a gente sai na rua e por estar tão cheio de tanta dor, porque não faz uma imersão, porque não está numa mentoria, que não tem um ambiente onde você pode, dentro da minha mentoria, que eu ministro por 6 meses com os meus alunos, ali é o ambiente que os alunos vão jogar para fora toda a lamúria, toda a dor, a gente vai resolver tudo aquilo. E vamos ajudar a traçar metas, objetivos, ali o ambiente. Agora, quando você distribui isso em outros ambientes, acaba que você vai lançando sementes no universo para gerar o quê? Mais outras novas sementes. Uma flor que cai, obrigada, Esther. Uma flor que cai naquela terra e a terra é fértil. E ela fica ali, e aí cai uma folhinha, e cai um fragmento de uma árvore, daqui a pouco nasce e brota uma, mais uma, daquela semente brota mais uma possível árvore. A pergunta é, se as coisas estão cada vez mais piorando, é porque provavelmente eu estou colocando o foco errado e distribuindo as coisas nas horas erradas para as pessoas erradas. Então, se é para se fazer de vítima, porque eu estou passando por esse problema, porque eu estou passando por essa dificuldade, a pergunta é, quando você não passou e quando você não vai passar? Ninguém está dizendo que a vida é só dificuldade, mas problemas todos nós temos, porque a gente vive num mundo onde habita o bem e o... Yes ou yes? Só que
sempre haverá guerras, mas também sempre haverá exército. Yes! Sempre haverá exército, ok? E o bem sempre vence. Lei número 5, se é para justificar os seus erros... Ah, porque também, ninguém me ajudou, por isso que aconteceu isso. Ah, mas aquele dia, não deu certo por causa disso, mas ninguém me explicou, mas não sei o quê, mas eu não sabia. Para de contar historinha. Chega. Fala, faz sentido. Faz sentido. Desculpa, me perdoe, eu realmente esqueci. Ou, poxa, eu não pedi ajuda. Não é ninguém me ajudou, eu não pedi ajuda. Eu não fui claro. Olha só, gente, vamos lá. Olha como que é diferente quando eu falo não fizeram ou quando eu falo eu não pedi ou eu não fui claro. Olha como que fica diferente. Porque eu não consigo controlar a Irani, nem o Claudinei. Mas eu consigo, pelo menos 70%, ter um controle da Diana. Então, se está no meu controle, como eu pedi algo para a Irani, ela não fez para mim. Eu posso conversar com ela, mostrar para ela, olha, foi combinado tal, o que aconteceu? E de repente ela esqueceu, sei lá, não colocou foco, não entendeu a minha linguagem. Posso pedir desculpa para ela e falar, olha, Irani, eu não tenho culpa, mas eu vou olhar para ela e falar, olha, Irani, me desculpa, eu acredito que eu não fui clara, mas vamos lá, vou te explicar de novo, o combinado é esse. Diga assim, uau. Vai ter gente que vai ficar assim para você. Meu Deus, eu caguei no negócio e ela ainda está me pedindo desculpa. Olha para quem está do seu lado e fala assim, só campeões têm esse tipo de atitude. Só. Porque a gente tem que sim levar uma cobrança, mas antes você tem que mostrar para essa pessoa onde ela é boa. Depois você cobra, extrai dela aquilo que talvez ela, pelas crenças limitantes, está travando. E depois leva mais uma boa notícia das coisas que ela é boa. E a pessoa age. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso com as pessoas, é meio que natural que as pessoas vão começar a fazer isso com a gente. Ou então elas não vão fazer nada, porque elas não vão saber mais lidar, elas vão querer fazer o curso que você fez. Aí elas vão começar a mudar. Lei número 6. Todo mundo, se é para julgar pessoas... Nossa, aí você está dirigindo, vem uma pessoa, fecha você, você quase bate o carro, aí você xinga a 5ª geração daquela pessoa, a mãe, a avó, até o cemitério inteiro da família daquela pessoa, todo mundo que morreu você xingou. E aí você fica muito nervoso, aí você fica impaciente, aí seu dia já começa a dar tudo errado, não sei o quê. Você fica, nossa, aí você chega em casa, e na hora do almoço, na confraternização, você começa a falar mal dessa pessoa. Aí chega o jantar, você ainda está estressado, porque você ralou a roda nessa fechada que você levou no trânsito. E essa pessoa foi imprudente, porque ela estava levando uma gestante que estava parindo dentro do carro para o hospital. Mas ela levou a gestante toda a maldição que você mandou. E você não sabe. Então, não é a pessoa, é um filho de sabe lá o quê. É a atitude, a forma com que ela agiu, como ela se comportou, que foi errada. Porque por mais que está levando a gestante, vai colocar em risco a vida das outras pessoas no trânsito. Mas é uma atitude... Gente, quantas vezes a gente tem atitudes erradas? Levanta a mão quem tem atitudes erradas. Né? Só que a gente não quer que os outros tenham conosco, mas a gente tem com eles. Então fica mais leve quando nós entendemos as nossas vulnerabilidades e começamos a... Não precisa aceitar dos outros, mas entendê-las. Yes ou yes? Esse conteúdo valeu para você? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que está passando no seu coração.